Olá, me chamo Amanda Machado Thomas, eu sou estudante de Direito na PUC do Rio Grande do Sul e, em atenção ao trabalho proposto pelo professor Fernando Fabres na disciplina de Direito Empresarial 1, hoje eu vou trazer alguns conceitos básicos e como se constitui uma sociedade simples. De início, eu gostaria de pontuar o porquê da minha escolha da sociedade simples para a realização do trabalho hoje. O professor nos deixou livre para escolher um tema, né, de qualquer dos assuntos que foi passado em aula. E eu acredito, e o professor também reforçou, que é de suma importância o estudo da sociedade simples dentro do direito empresarial, porque em outras espécies de sociedade, quando não há regramento específico em algumas questões, utiliza-se o regramento constante na sociedade simples. Ou seja, a gente usa subsidiariamente o regramento da sociedade simples. Por exemplo, como ocorre na sociedade em comum. Agora, caracterizando a sociedade simples, ela é uma sociedade que não é empresária, ou seja, não se desenvolve nela uma atividade que seja típica do empresário. Assim, dentro desse tipo societário se desenvolve atividades intelectuais, que podem ser de natureza científica, literária ou artística. 2. Os exercentes de atividade rural, desde que não tenha registro, porque se tiver registro é uma sociedade empresária e então não é uma sociedade simples. E 3. Sociedades cooperativas, independentemente da atividade que elas exerçam, por força do artigo 982 do Código Civil. Fazendo um adendo quanto à caracterização da sociedade simples, é importante a gente não confundir esse tipo societário com o regime de tributação simplificado, porque tanto uma sociedade simples pode estar inserida nesse regime de tributação simplificado, quanto uma sociedade empresária, vai ali depender do valor que ela gera de lucro. Assim como a sociedade simples também uma sociedade simples pode não estar nesse regime de tributação. Então, é importante a gente fazer essa distinção. Agora, como se dá a formação de uma sociedade simples? Ela é uma sociedade contratual, ou seja, ela tem que ser firmada por meio de um contrato que vai advir da manifestação de vontade das partes envolvidas, ou seja, os sócios. Esse contrato ele tem que ser firmado por instrumento particular ao público e ele tem que ser escrito. Por que ele não pode ser verbal? Porque se ele não for escrito, não há como fazer o registro no registro civil das pessoas jurídicas. E se não tiver esse registro, ele não é uma sociedade simples, ele seria uma sociedade em comum. E por que não é registrado na junta comercial? Porque se essa atividade estiver registrada na junta comercial, ela é uma atividade empresária, ou seja, não seria uma sociedade simples, com exceção da sociedade cooperativa, que daí independe. Nesse contrato tem que constar a qualificação completa do sócio. Então, se pessoa natural, precisa constar o nome, a nacionalidade, a profissão, a residência e o estado civil do sócio. Agora, se pessoa jurídica, precisa constar a firma ou a denominação do sócio, a nacionalidade e a sede. Mas ainda, nesse contrato social da sociedade simples, tem que constar a denominação, ou seja, o nome dessa sociedade que está se criando, o nome empresário dessa sociedade, a sede, o objeto, que é a atividade que se vai realizar nessa sociedade, que não pode ser uma atividade empresária, a não ser que seja uma sociedade cooperativa, e também precisa o prazo de duração dessa sociedade. Muitas sociedades elas são em prazo indeterminado, mas é possível criar uma sociedade que vai se dissolver aí em um prazo de 1 ano, de meses. Então, a lei prevê essa alternativa. Também no contrato social da sociedade simples deve constar o patrimônio dessa sociedade que está se iniciando, ou seja, o valor ou o que pode ser avaliado, né, em dinheiro, que esses sócios estão dispondo para o desenvolvimento dessa atividade. É importante que isso seja colocado no contrato em reais, né, que seria, no caso, a moeda corrente, para nós os reais.
e dentro disso deve ser avaliado qualquer bem ou valor que possa ser avaliado pecuniariamente, ou seja, se for disposto um espaço para a realização daquela atividade, ele deve ser avaliado como patrimônio daquela nova sociedade em reais. Por fim, eu gostaria de esclarecer que esses requisitos do contrato social da sociedade simples, eles estão expressos no artigo 997 do Código Civil. Então, após esses breves esclarecimentos acerca de algumas características e noções gerais da sociedade simples e o que é necessário para constituir um contrato nessa modalidade societária, eu encerro o vídeo também para que esse vídeo não ultrapasse o tempo máximo estipulado pelo professor. E até a próxima! Obrigada, professor, por ter assistido esse vídeo. Nos vemos nas aulas!